te dói, Zona Sul, só tem playboy. Fala, seus mal diagramados, acordei e tive a infeliz ideia de abrir a cracolândia das redes sociais, que é o Twitter. A primeira coisa que me aparece é um perfil de um Olavete metendo o seguinte papo. Sabe por que nos anos 80 e 90 a vida era melhor para os trabalhadores? Porque os pés de pato, justiceiros, exterminavam todos os ervas daninhas às quebradas. Os donos dos bares eram os responsáveis por receber as reclamações da população e repassar aos justiceiros. A sensação de flashback involuntário tomou conta. Caralho, de novo esse papo de justiceiro, e a coisa só piorou. Poucos minutos depois, eu não sabia mais se estava no Twitter ou se tinha entrado em um daqueles grupos familiares nos quais corrente de oração e bom dia fofo se misturam com um vídeo de violência extrema e execução policial. Fui ver o que estava rolando, afinal, e não é o quarto filme sobre o Justiceiro da Marvel que está sendo refilmado. É o eterno retorno de um espectro que ronda as metrópoles brasileiras desde os anos 80. Resumo da ópera. Desde a semana passada, certos bairros do Rio de Janeiro têm sofrido uma onda de assaltos. Circularam em massa vídeos de um bonde de dezenas de jovens praticando roubos da saída da praia do Arpoador até o meio de Copacabana. Em um deles, o empresário Marcelo Benchimol é espancado em plena rua, o que indignou todo mundo. Como reação, é formada uma milícia informal composta via redes sociais para agir como justiceiros na região. Segundo o portal G1, o foco inicial dessa iniciativa foi um vídeo de um professor de jiu-jitsu chamado Fernando Pinduca. Ele afirmou estar indignado com as agressões e covardias comandadas por vagabundos, assaltantes e desordeiros, e comunicou aos amigos de luta sua intenção de organizar uma possível força-tarefa para neutralizar esses meliantes em defesa da tranquilidade do bairro. A partir daí, a internet escancarou as ações dos justiceiros. Fotos do empresário atacado se alternavam com bravatas de lutadores, marchas fascistas de pit boys e, claro, justiçamento puro e simples. Qual vai ser? Vamos deixar os caras fazer o que querem aqui no nosso bairro mesmo? Cadê a nossa rapaziada de 2015 que botou esses caras tudo pra correr? Vai esperar ser o nosso pai, nosso avô, teu pai, alguém da tua família? Tomar um soco na cara e ficar por isso mesmo? Era na praia, isso aqui te dói, Zona Sul, só tem playboy. Teve até gente compartilhando orgulhoso foto de chaveiro do Esquadrão da Morte dos anos 70. O que me veio imediatamente à cabeça? Eu aposto que em poucos dias essa galera vai matar um vendedor de sacolé inocente e ainda vai ter montagem feita por cidadão de bem, provando que a vítima era filho de Pablo Escobar com Pablo Vittar e que foi o responsável por atacar a rave em Israel no mês passado. Só espere. Se prenderam por engano um pagodeiro pensando ser integrante do Hezbollah, isso poderia acontecer com certa tranquilidade no Brasil. Não é a primeira vez que milícias de pit boys surgem para defender a cidade do Rio. Estamos vendo a ressurreição do puro suco dos anos 90. Diz a lenda que após uma onda de arrastões em Ipanema e Copacabana, lutadores de jiu-jitsu da academia de Carlson Gracie se reuniram e heroicamente garantiram a volta da paz à cidade maravilhosa. Tá bom, sei. A imprensa praticamente festejou um provável confronto entre funkeiros descendo o morro contra os jiu-jiteiros. Em 2015, o cenário de conflito civil se repetiu. Arrastões, redes sociais indignadas, polícia sempre inerte e reação das pessoas de bem. Chegaram ao ponto de pedir a extinção de linhas de ônibus que vão da Zona Norte à Orla, como a 474 que sai do subúrbio da cidade. Foi criada até uma página no Facebook pedindo a abolição da linha de ônibus. Para o gozo dos grupos de Zap Zap, São Paulo resolveu entrar na rinha de piores cidades do Brasil e também teve o seu vídeo de apocalipse urbano circulando nesta semana. Um ataque a uma unidade do McDonald's e ao Bar Brahma, localizados no degradado centro da cidade, tem feito a festa dos Minions. O estranho dessa reação toda é a esquizofrenia fingida de gente que apoia os próprios políticos que atualmente abandonaram ambas as cidades e estados. De um lado, a direita ama dar soluções claras, diretas e muito burras quanto à violência urbana. Aí, quando chegam ao poder, é só um veja bem, faço o que posso,
nosso, olha só, isso não é problema meu, são 350 anos de comunismo aqui no Brasil, vocês sabem, né? E por aí vai. Como já falamos aqui em outras oportunidades, a questão da violência urbana no Brasil é o palco onde a direita ganha corações e mentes, mas é incapaz de oferecer uma solução de fato quando toma o poder. Pior que isso, ela parece cada vez mais precisar da instalação desse clima de violência permanente para conseguir vitórias eleitorais ou mesmo tomar o poder por outros meios, se é que vocês me entendem. Voltemos a 2018, execução de Marielle Franco. Lembro como se fosse hoje ainda. Até mesmo camaradas de esquerda disseminavam fake news medonhas, destruindo a reputação da vereadora recém-assassinada. O que muitos ignoraram na época, e ainda hoje, era que o Rio de Janeiro passava por uma intervenção federal na segurança pública liderada pelo general Braga Neto, sendo que Marielle era uma das responsáveis pela fiscalização dessa mesma intervenção, entenderam? A morte da vereadora do PSOL se mostrou um momento histórico no qual o Brasil e suas contradições se encontraram. Juntou esquerda, direita, militares, milícias, a família Bolsonaro e, como visto na série Vale o Escrito, até mesmo o tradicional Jogo do Bicho do Rio de Janeiro. A intervenção de 2018, liderada por Braga Neto, tendo como comandante do exército nosso velho conhecido golpista de Twitter e morto muito louco, General Vilas Boas, após quase 1 bilhão de orçamento torrado em 10 meses, fez qual diferença, além de tentar resolver um problema antigo com a mesma solução de sempre? Nenhuma, né? Para o coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Rio, Robson Rodrigues da Silva, a ação foi muito mais política do que técnica. Para ele, a intervenção dificilmente reverteria o problema da violência no Rio e, apesar de toda a autopromoção, foram números pífios para a emergência que a medida justificaria. Mas o que a intervenção no Rio em 2018, ainda no governo Temer, tem a ver com vídeos de violência urbana nessa mesma cidade e em São Paulo voltando a circular em pleno 2023 no governo popular e democrático do Lula? Primeiro temos que relembrar o que levou à intervenção em 2018. 2 anos antes, foi decretada calamidade pública no estado do Rio de Janeiro, pois o governo estadual temia um total colapso na segurança pública, na saúde, na educação, na mobilidade e na gestão ambiental. No ano seguinte, os índices da violência chegam às alturas. Aí vem 2018 e mesmo durante o carnaval as coisas não melhoraram. O pós-carnaval foi marcado por cenas de violência urbana em bairros cariocas, onde isso, segundo o senso comum brasileiro, não deveria acontecer. Como agravante, o estado estava sob o governo de Pezão, afundado em denúncias de corrupção. Pezão, que foi o sucessor logo de quem? Sérgio Cabral. Ah, e não custa lembrar que o governador seguinte foi o Wilson Pretzel. Bom, sei lá. Quem lembra desse otário que após 2 anos foi ejetado da vida pública e hoje dá aula de cursinho preparatório? Uma intervenção federal em um estado trava o Congresso, pois é proibido fazer mudanças na Constituição enquanto um estado estiver sob intervenção federal. A reforma da Previdência encampada por Temer ficou paralisada por esse motivo, por exemplo. O que serviu para Temer evitar uma derrota pode ser uma forma de encurralar Lula. Diante do clamor popular, o que faria o nosso presidente? Congelaria importantes mudanças na Constituição, que já são complicadas por si mesmas em um Congresso dominado por Lira e Pacheco, ou cederia ao fetiche dos milicos por orçamento e à pressão dos cidadãos de bem? Onde eu quero chegar com essas perguntas? Vejam bem, desde a eleição, a direita insiste na narrativa que une em um mesmo pacote PT, PCC e Comando Vermelho, apesar de serem eles quem curtem um gabinete do crime, claro. Nessa semana mesmo, o ministro Silvio Almeida teve que responder duramente uma insinuação desse tipo por parte de um deputadinho minion qualquer. É público e notório que o senhor recebeu a dama do tráfico no seu ministério e que o seu ministério custeou a vinda dela aqui. O senhor, como advogado, tinha relações anteriores com o Comando Vermelho ou essas relações só se deram após sua posse como ministro? Quero que o senhor esclareça, porque para o senhor fazer uma pergunta dessa, o senhor deve ter algum lastro na realidade, o senhor deve ter algum indício, alguma coisa. Se o senhor assim tiver, por favor, que o senhor apresente, senão eu vou ter que tomar as providências cabíveis, porque eu sou um homem honrado.
Como eu já disse, eu tenho 20 anos de advocacia. O que o senhor quer dizer quando vincula o meu nome com organização criminosa? Para que eu possa tomar as providências cabíveis administrativamente e judicialmente. Isso sem contar todo o imbróglio envolvendo a tal da dama do tráfico de Manaus no Ministério da Justiça. Daqui uma semana teremos, olha só que coincidência, a sabatina no Senado do próprio ministro da Justiça para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Já é notório como o bolsonarismo e mesmo o olavismo é uma espécie de senso comum entre os policiais. Basta alguns minutos assistindo MesaCast especializado como o famigerado Fala Glauber, que se constata que a categoria se rendeu às teses mais radicais e ridículas da direita nacional. Marxismo cultural, Foro de São Paulo, doutrinação esquerdista nas universidades e imprensa, globalismo e outras paranoias de chapéu de alumínio. Se juntarmos a isso o fato notório de que em certos bairros com moradores com conta bancária, sobrenome e cor da pele certa, crimes como o que estamos vendo só crescem com muito esforço policial para não se fazer absolutamente nada, ou até para integrar esses grupos de extermínio. Em breve vamos saber que tem policial envolvido sim, pode anotar. Acha que é teoria da conspiração da esquerda? Vai nessa. Só para lembrar um caso aqui, em 2018 teve até turista sendo assaltado em frente ao hotel de luxo em Ipanema antes da intervenção, com o policial vendo e não fazendo nada. Vamos ver no que vai dar isso tudo antes do Natal e aí vocês voltam aqui para me cobrar. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram, posso fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossas novas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acham que não existe intenções políticas por trás desses grupos de justiceiros, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.